Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bioagrotech, o seu podcast sobre a biotecnologia dos produtos biológicos aplicados na agricultura. Hoje nós vamos falar sobre um micro-organismo que mudou a história da agricultura brasileira, o Bradyrhizobium. Se você trabalha com soja, certamente você já ouviu falar dele. Mas você sabe o quanto essa bactéria é essencial para a produtividade das lavouras? O Bradyrhizobium é um gênero de bactérias fixadoras de nitrogênio responsável pela simbiose com a soja e outras leguminosas. Graças a essa associação, o Brasil se tornou referência mundial em fixação biológica de nitrogênio, os FBN. Lembra do episódio passado? Economizando bilhões de dólares anualmente com fertilizantes nitrogenados. No episódio de hoje, a gente vai entender como funciona essa simbiose, quais os benefícios para a agricultura, focando principalmente na cultura da soja, e por que a inoculação com Bradyrhizobium é uma das tecnologias mais importantes nessa nossa agricultura moderna. Mas por que simbiose? Simbiose é um termo que se refere a uma relação entre dois ou mais organismos que vivem juntos e se beneficiam mutuamente. No caso, o brad e a soja. As bactérias fornecem nitrogênio para a planta e a planta fornece carbono e outros nutrientes para a bactéria. Legal, né? Esse gênero é considerado uma rizobactéria, porque atua na rizosfera. Lembra do episódio passado que eu comentei que a rizosfera é o espaço entre o solo e a raiz, e onde ficam grande parte dos micro-organismos correlacionados à planta, tanto os benéficos quanto os maléficos? Se não lembra, quando acabar o episódio, volta lá e escuta para entender mais sobre a Azospirillum, que é um coinoculante também muito usado na soja. Para garantir uma alta produtividade na soja, é essencial a gente pensar na nutrição da planta, como, todas as culturas. Mas o nitrogênio é o nutriente mais exigido por essa cultura. Pensa comigo, para cada tonelada de grãos, a planta precisa de mais ou menos 80 kg de nitrogênio, sendo que 65% disso é utilizado para a formação dos grãos, segundo Zito e colaboradores em um artigo de 2007. A boa notícia é que 50 a 70% dessas necessidades é suprida só através da fixação biológica, graças a essa parceria com as rizobactérias, como, por exemplo, o gênero Bradyrhizobium. Bom, como eu falei para vocês, o Bradyrhizobium é um gênero de bactérias que ele estabelece uma relação simbiótica com as raízes de leguminosas, como soja, feijão. Elas são bactérias gram-negativas, ou seja, possuem uma cápsula protetora em volta. Lembra das aulas de biologia ou microbiologia? Elas têm uma estrutura regular oval que, ao infectarem as raízes das plantas hospedeiras, sempre leguminosas, formam nódulos, diferente do Azospirillum, que faz toda aquela forma endofítica que eu falei para vocês, mas elas não infectam e formam nódulos. Se você não conhece esse micro-organismo, eu vou postar um esqueminha no Instagram depois para você dar uma olhada. Ou dar um Google também aí que vocês vão entender melhor como que essa bactéria faz o processo de infecção através dos pelos radiculares e a formação da bolinha, que a gente chama de nódulo. Lá dentro do nódulo acontece a fixação do nitrogênio atmosférico. E elas são conhecidas, essas bactérias, por penetrar via pelo radicular, formando esses nódulos e, através de uma enzima chamada nitrogenase, adquire a capacidade de converter o nitrogênio atmosférico, que é o N2, em formas mais utilizáveis pela planta, como, por exemplo, a amônia. As principais espécies utilizadas na agricultura são Bradyrhizobium japônico e Bradyrhizobium eucane. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que essa última espécie possui algumas cepas específicas que demonstram, cepas ou estirpes, A gente já falou sobre isso no episódio passado, que demonstram uma alta tolerância a estresses ambientais, como temperaturas elevadas ou até alagamentos. Eu, particularmente, tive poucas experiências de campo com ela, As minhas experiências foram mais com Bradyrhizobium japônico, que é uma das mais utilizadas. Também são conhecidos os Rhizobiums leguminosarum e Rhizobium tropice. Mas eu quero deixar claro que cada espécie tende a ter a sua especificidade à cultura. Então, sempre bom olhar no rótulo do produto, ou até mesmo na bula. E uma curiosidade para vocês também. Alguns estudos mostram que algumas rizobactérias, elas atuam também no biocontrole de patógenos. E seus mecanismos vão desde a competição por nutriente e espaço, em que elas competem por nichos ecológicos na rizosfera,
ou por nutrientes, até a produção de substâncias antimicrobianas que são capazes de suprimir os micro-organismos patogênicos que estão ali no solo. Mas hoje não é nosso foco. Se vocês quiserem saber mais, deixa aqui nos comentários, tá bom? Só para vocês terem uma noção, a fixação biológica de nitrogênio é um dos pilares da competitividade da soja do Brasil. Vamos entender os principais benefícios dessa tecnologia? Bom, a primeira eu já comentei com vocês, que é a eficiência da fixação biológica, que pode superar 50%, enquanto os fertilizantes nitrogenados eles apresentam uma alta perda por lixiviação ou volatilização. Lixiviação é aquele processo, que o nutriente escorre para as camadas mais baixas do solo, que não é nosso foco. A gente quer que o nutriente fique ali próximo à raiz, de 0 a 20 centímetros. Além de pensar também na sustentabilidade ambiental. Pode reduzir a poluição dos solos, das águas por nitrato, por exemplo, e uma menor emissão de gases do efeito estufa, já que a produção dos fertilizantes nitrogenados também consome bastante quantidade de energia fóssil. E ainda pode trazer um incremento na produtividade de soja, que é o que todo mundo gosta de escutar, Em alguns ensaios realizados aqui no Brasil, eles demonstraram que a reinoculação anual pode aumentar o rendimento da soja em até 8% na produtividade, mesmo em solos que já possuem populações estabelecidas dessa bactéria. Só para lembrar que a soja não é original do Brasil, e essas bactérias também não. E sabe-se também que a simbiose eficiente garante um teor maior de proteína nos grãos, beneficiando a indústria como um todo. O Brasil é líder mundial no uso de inoculantes à base de bradyrhizóbio. E isso só foi possível graças a décadas de pesquisas, e grande parte dessas pesquisas envolveram a Embrapa. Bom, depois de tudo isso, dá para perceber que o bradyrhizóbio é um verdadeiro aliado do produtor rural, Ele só não reduz os custos com fertilizantes, mas também aumenta a produtividade e ainda torna a agricultura mais sustentável. Incrível esse micro-organismo, Se você trabalha com soja, investir em um bom inoculante e seguir as recomendações de aplicação também é essencial para garantir o máximo aproveitamento dessa fixação biológica de nitrogênio. E agora, já caminhando para o final, pega seu papel e sua caneta, ou anota no bloquinho de nota do celular, o nosso resumo semanal. Bom, hoje a gente falou então sobre bradyrhizóbio e sua importância na agricultura. O que é o bradyrhizóbio? É uma bactéria gram-negativa e fixadora de nitrogênio que se associa a leguminosas, em especial a soja. Forma nódulos através de entrada por pelos radiculares e abertura nas raízes, onde dentro desses nódulos ocorre a fixação biológica do nitrogênio atmosférico, ou N2, para a forma mais assimilável pelas plantas. As principais espécies são Bradyrhizobium japônico e Bradyrhizobium eucane, e também trazem incremento de produtividade. A reinoculação anual ela continua trazendo ganhos de produtividade mesmo em solos com populações estabelecidas da bactéria, porque lembrando, não é uma bactéria brasileira. Elas são nativas da Austrália, se eu não estou enganada. Então, não tem dessa de aplicar só uma vez e achar que a bactéria vai sobreviver lá para sempre, tá bom? É sempre bom deixar isso claro, porque muitas pessoas têm dúvida ainda. Inclusive, como eu já falei, a reinoculação ela garante incrementos médios de até 8% no rendimento, porque reintroduzir anualmente bactérias ativas pode auxiliar no campo, além dos grãos com maior teor de proteína. E o Brasil é referência mundial em inoculação de bradyrhizóbio. Sua aplicação é fácil, prática e acessível financeiramente. A sua forma de inoculação ela pode ser tanto o tratamento de semente como o suco de plantio. Assim como as Zospirillum, sua dose é muito acessível, variando aí em torno de R$ 2 a R$ 10 por dose, dependendo do produto, a dosagem e até mesmo a concentração do micro-organismo, além de vários produtos registrados serem líquidos e fáceis de manusear. Então, produtores que utilizam essa tecnologia garantem mais produtividade e menores custos com insumos químicos nitrogenados. Concluindo, o bradyrhizóbio é essencial para a viabilidade econômica da soja no Brasil e permite uma produção eficiente e sustentável, reduzindo os custos e os impactos ambientais. Produtores que adotam já essa tecnologia, eles garantem mais produtividade e menor dependência desses insumos químicos. Bom, pessoal, eu criei um quadro, vocês já sabem, Quem acompanha aqui, chamado Dica da Semana. E a dica dessa semana é: você já ouviu alguém falar sobre nódulos ativos na soja? Quando você vai para o campo, ali mais ou menos em V6,
Você pega o nódulo, abre ele no meio e percebe que a cor dele está bem vermelhinha. Os nódulos vermelhos na soja, eles indicam a atividade de fixação de nitrogênio pela presença de leghemoglobina. Lembra a coloração vermelha do sangue mesmo. Essa proteína ela facilita o transporte de oxigênio necessário para as bactérias fixadoras. O molibdênio é essencial nesse processo, porque ele atua como um cofator das enzimas nitrogenase e nitrato redutase. São nomes difíceis para quem não é dessa área, mas depois você dá uma olhadinha como funciona, tá bom? Mas enfim, essas enzimas são fundamentais para a fixação biológica do nitrogênio. Portanto, o molibdênio ele desempenha um papel crucial na formação dos nódulos ativos, ou seja, vermelhinhos na soja, contribuindo então para uma fixação eficiente. Quanto mais escuro, menor a sua ativação. Mas é normal que no início do desenvolvimento da cultura, até os 30 dias mais ou menos, eles ainda não estejam tão ativos. E também no período reprodutivo, porque a planta está focada na formação de grãos. E pessoal, esse micro-organismo é super acessível e fácil de usar. Não deixa para pensar em usar quando a soja já foi plantada. O ideal é adicionar esse micro-organismo no tratamento de semente ou no suco de plantio, como eu já falei para vocês, para que o micro-organismo tenha maior contato com a raiz possível e performe do jeito correto. Eu já recebi algumas fotos de alguns produtores ou os agrônomos que atendem os produtores perguntando o que faz com a soja ali no V6 que não tinha quase nenhuma nodulação, se compensava ainda aplicar um bradyrhizóbio. Sinceramente, os resultados nesses estágios são pouquíssimos. Claro que melhor aplicar do que não aplicar, né? Mas a gente tem que atentar no timing certo de inoculação. E eu sempre falo que o sucesso do micro-organismo é entender a sua ação e assim você já sabe qual a melhor hora para aplicar. Diferente do azospirillum, eu já vi produtores aplicando até 10 doses de brad. Mas é sempre bom observar a dosagem, concentração desse micro-organismo, para não exagerar e você também não perder dinheiro, né? E assim, que você também tenha um fornecedor de confiança. Se você é pesquisador desse micro-organismo, ou se você é produtor, já teve alguma experiência em relação à sua utilização, já deixa as suas considerações aqui também nos comentários. Bom, pessoal, se você gostou do episódio de hoje, compartilha com seus amigos e seus colegas do agro. Não esquece de seguir o Bioagrotech no seu aplicativo de podcast favorito e no Instagram, bioagrotech, com ch.podcast, onde eu posto alguns cortes do episódio, conteúdos exclusivos para facilitar a nossa vida no campo. Nos vemos no próximo episódio, tá? Inclusive, quarta-feira que vem, às 6 horas da manhã. Tchau, tchau. Até mais.